Vamos lá então. Vamos lá, questão de número 3. Em cada um dos triângulos retângulos reproduzidos a seguir, um dos ângulos mede 30 graus. Para cada um deles, meça os lados e calcule as razões entre. Bora lá. Vocês tinham que medir os lados. Não é isso? Vamos colocar aqui as medidas que vocês encontraram. Deixa eu voltar aqui. Para poder calcular a razão, eu tenho que ter a medida dos lados. Vamos pegar esse primeiro triângulo aqui, o lado AB. Vocês vão me dizendo aí, porque eu medi aqui também, porque no meu não tem. Eu tenho que pegar do livro mesmo e tirar a medida dele. Diz aí pra mim qual foi a medida que vocês encontraram para ver se bate aqui com a minha. Eu medi com escalímetro porque é bem mais preciso. Eu encontrei 2,9. O AB. O AC eu consegui 1,7 e o BC 3,4 centímetros. No triângulo, no segundo triângulo, nós temos... Cadê? Esse primeiro BC aqui, 3,4. Aqui eu tenho 1,7. E aqui 3 centímetros. E no terceiro triângulo, o primeiro AB aqui eu tenho 3,4 centímetros. Aqui eu tenho 3,8. Olha se vocês concordam, viu? 1,9. Porque eu já estou vendo aí vocês calados, eu estou colocando o meu para a gente não perder tempo. Então vamos lá. Ele quer que a gente calcule a razão para cada um dos triângulos. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar de triângulo aqui, ó, 1, 2, 3. Letra A. Vamos calcular a razão do triângulo 1. Ele quer AC e BC de cada um dos triângulos. Triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. Bora lá. A razão entre AC e BC. AC é 1,7. BC 3,4. Vocês sabem que, eu já falei para vocês até, quando dois números decimais, a divisão entre dois números decimais, quando eles têm a mesma quantidade de casas decimais, basta a gente tirar a vírgula. Então eu boto aqui, ó, 17 sobre 34. 34 é o dobro de 17. Então, ó, simplificando por 17 vai dar 1. Isso. Essa é a razão entre eles. No triângulo 2, a mesma coisa. AC, BC. AC 1,7, mesma coisa, não é isso? 1,7, BC 3,4 também. Então vou botar logo aqui 1,2, dá no mesmo. No triângulo 3, já é diferente. No triângulo 3, AC mede 1,9, BC 3,8. Ó, 19 sobre 38. 38 aqui, ó, é a mesma coisa, é o dobro de 19. Então vai dar 1 sobre 2.
1 para 2, no caso, não é isso? Então, tá feito aí a letra A. Tá logo letra B aqui. Letra B, triângulo 1. Letra B, ele quer a razão entre AB e BC. AB, no primeiro triângulo, mede 2,9. Então, AB e BC. BC mede 3,4. Aí não é múltiplo, não é isso? Faz aí essa divisão para mim. 29 dividido por 34. Aqui, como eles são números primos, no caso aqui, ó, da letra A, todos dão 0,5, não é isso? 1 dividido por 2, todos dão 0,5. Dá um decimal exato. Vamos ver aqui a letra B. Dá exato, esse decimal aí que vocês me disseram. 29 dividido por 34. Deu quanto? Repete aí para mim, por favor. 0,85. Vou botar só isso aqui, ó. Aproximadamente, não é isso? 2. No triângulo 2. No triângulo 2 eu tenho AB medindo 30, não é isso? 3. E BC medindo 3,4. Faz essa divisão aí também para mim. 30 dividido por 34. 15 para 17 dividido por 2, não é isso? Agora me diz aí uma coisa. Faz essa divisão aí para ver se vai dar parecido com esse. 0, deu próximo. 0,88. O do triângulo 3. Vou botar o triângulo 3 aqui do lado. Do triângulo 3 nós temos AB medindo 3,4 e BC medindo 3,8. Simplificando, 34 por 38 por 2 vai ficar 17 para 19. Me diz aí quanto deu. 0,89. Deu próximo também, não é isso? Aproximadamente, porque dá uma dízima. É isso mesmo? Não dá uma dízima? Pronto. Letra A e letra B resolvidos aí. Então a gente pode dizer que dá 0,8, só para aproximar 0,8 a próximo. Ou se a gente for arredondar para a próxima casa decimal, ó, 5 maior do que 5, a gente arredonda para 0,9, não é isso? 0,9, 0,9, 0,9. Vamos fazer a letra C. Posso avançar aqui? Tá, tá sim. Letra C, ele quer a C e a B. Vamos lá, triângulo 1. AC
medindo 1,7, AB 2,9. 17 dividido por 29, me diz aí quanto é que dá essa divisão. 0,58. Triângulo 2. AC sobre AB. AC mede 17, vai ficar 1,7. AB mede 30, 3,0. Quanto é que dá aí 17 dividido por 30? Pronto. E no terceiro triângulo, nós temos AC medindo 1,9 e AB medindo 3,4. Então temos 19 sobre 34. Dá quanto? 0,55. Mesma coisa, não é isso? Pronto, fizemos a razão de todos aí. E aí tem a pergunta da letra D. Ele pergunta assim, observando as razões encontradas, o que é que a gente pode concluir aí? Perceba que o ângulo é o mesmo em todos os casos, não é isso? Como nós não fomos precisos, a gente vai pegar o arredondamento, porque aí deu tudo, exceto a letra A. A letra A, a razão deu igual em todos os casos. No caso da letra B e da letra C, deu, se a gente for arredondar, os valores também seriam os mesmos. No caso da letra B, foi quanto? O arredondamento que eu falei? Não dá nem para voltar. Deu 0, quanto? 9, não foi isso? Que deu 0,85, 0,88 e 0,89, não foi isso? Correto? E aí o que é que a gente vai observar? Sendo o ângulo o mesmo, as medidas elas vão ser sempre proporcionais. Nesse caso aí dos triângulos, ok? O ângulo é o mesmo. Repare ali, o ângulo alfa é o mesmo em todos os casos, em todos os triângulos. Então, a razão ela continua a mesma. Então, a gente vai ver que o que é que vai acontecer aí? Eu vou ter triângulos semelhantes, independente da medida dos lados. O ângulo ele não vai variar. Os lados vão variar, as medidas vão variar, mas a razão entre elas aproximadamente, se a gente for fazer o arredondamento, elas vão ser sempre iguais. Então significa que esses triângulos eles vão permanecer semelhantes. Então deixa eu colocar aqui, ó. Letra D. Deixa eu escrever aqui de um modo mais simples para vocês. Letra D. Oi, diga. Isso. Ah, mas está gravando. Aí você pode pegar depois o início da aula, certo? Fique tranquila.
Ah, mas professor, é, ele não deu exatamente a mesma razão. Bom, gente, vocês têm que entender que a gente mediu, ok? Nós medimos, tiramos medidas. Eu usei aqui mesmo para pegar a medida um escalímetro. Ele é bem mais preciso, mas ele não é tão quanto, por exemplo, uma ferramenta para medir que é tão precisa, um nanômetro, alguma coisa assim. Então, o que é que a gente acontece? Se a gente for pegar e for fazer o arredondamento de todos os casos aqui, ó, a razão ela continua a mesma, 0,6 se a gente for aproximar. Então a gente pode colocar aqui, ó, nesse caso da letra C, que a razão entre eles é de aproximadamente 0,6. No caso da letra B, a razão foi de aproximadamente 0,9, não foi isso? Se formos fazer o arredondamento. Então, mesmo variando a medida dos lados e o ângulo sendo o mesmo, no caso aí o ângulo de 30 graus, se fosse qualquer outro que seja o ângulo, a razão permanece a mesma. Ok? Entenda isso. Dá um print aí. Vamos para a próxima questão. Israel é um país com 8.884.000 habitantes, em uma área de 22 mil quilômetros quadrados. O governo desse país quer implementar uma política de crescimento populacional. Objetiva-se chegar à densidade populacional de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Quantos habitantes a mais são necessários para que implemente esta política? Bom, do que é que ele está querendo? A gente tem que entender que para calcular a densidade demográfica é dividir o quê? O número de habitantes por quem? Pela área, não é isso? E ele quer que essa população chegue a 500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, por enquanto, não adianta a gente calcular a densidade demográfica. Aliás, ou a gente pode fazer a densidade demográfica e ver quantos eles faltam por quilômetro quadrado. Mas ele quer o quê? Quantos habitantes a mais são necessários? Ele não quer habitantes por quilômetro quadrado, ele quer o número de habitantes que faltam. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a densidade demográfica. A densidade demográfica é 8.884.000. Vou calcular aqui. Dividido por 22 mil. Dá quanto aqui? Faz essa divisão aí para mim. 8.884 dividido por 22. Dá quanto? Pera aí. Não, não, não. Divida. Faz a divisão direta. 403. Dá um número exato ou dá decimal? Então dá quanto? 400 e quanto? Não, fala com a primeira casa decimal só.
Pronto, 8 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, mas não é isso aqui que ele quer. Ele quer que a densidade populacional chegue a 500 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Se a gente for fazer isso aqui, ó, isso aqui não é interessante nessa questão. Aí você vai dizer, de 403 para chegar a 503, faltam 97 ou 96,2. Não é isso que ele quer, porque ele não quer a quantidade de habitantes que faltam por quilômetro quadrado. Ele quer quantos habitantes são necessários até chegar à densidade de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Se ele quer que a densidade seja de 500, eu vou substituir esse D pelo 500. Entendeu? Então, ó, 500 vai ser igual. E eu quero saber quantas pessoas faltam. Então, quantas pessoas faltam? Qual seria a população? Vamos colocar um X aqui no lugar dessa população. E a área não vai alterar, que é a área a área do país. Então, isso aqui a gente faz o tal cruz-credo, vamos aplicar a lei fundamental, não é isso? Aplicando a lei fundamental das proporções, eu vou ter x igual a 22.000 vezes 500. Quanto é que dá aqui? 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 2 dá 10 e 11. E aqui vai dar, eu vou colocar quantos zeros? 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Essa população teria que ser de 11 milhões de habitantes. E a população nesse momento é de quê? 8.884.000. O que é que eu vou ter que fazer? Não. Ele está perguntando quantos habitantes são necessários. Se eu quero saber quantos habitantes são necessários, eu preciso de 11 milhões de habitantes para poder ter uma densidade populacional de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Nesta, cidade de Israel, eu tenho 8.884.000 e eu quero saber, isso é coisa de sexto ano, viu? Quantos habitantes são necessários para chegar a uma densidade de 500 habitantes? Eu vou ter que fazer o que agora? Isso, Rosiane. Eu vou subtrair. Então, eu vou fazer 11 milhões menos 8. Então, faz aí. 11 milhões menos 8.884.000. Dá quanto? Dá quanto, gente? Dois milhões. Isso mesmo. 2.116.000 habitantes. Se eu pedisse para vocês, em taxa percentual, esses 2.116.000 corresponde a que percentual de aumento? O que é que eu teria que fazer? Nossa resposta já está aí.
Mas, se eu tivesse uma pergunta a mais, que taxa percentual seria essa? Nossa resposta é essa daqui já. 2 milhões, então seriam necessários que a população aumentasse em mais 2 milhões 116 mil habitantes. Essa é a resposta, ok? Aqui já está pronto. Mas se eu perguntasse para vocês, isso corresponde a que taxa percentual? Eu quero que vocês dividam 2 milhões 116 mil, ou melhor, 2.116 por 8.884. Faz essa divisão aí. Vai dar um número decimal também. Eu quero as duas primeiras casas decimais. Eu quero que vocês dividam esse 2.116, eu estou excluindo já o zero, ok? 2.116 daqui, ó, por esse 8.884. Faz essa divisão para mim aí. Pronto. Quando você fez essa razão entre esses dois números, 2.116 dividido por 8 deu 0,23, não foi isso? Pronto. Isso daqui, como é que eu transformo? O que você acabou de calcular, a razão entre essas duas medidas, você vai dar a taxa percentual, ou seja, é necessário que essa população amplie 23%, ok? Então bota assim, ó, você pode colocar assim, ó, ou, gente, a gente trabalhou muito isso, viu? Ou cerca de 23% de aumento. Preste atenção nesses detalhes, vocês são nono ano. Vamos lá. Do livro 1, restou alguma dúvida? Se restou, restou. Só que eu só vou voltar para o livro 1 se vocês me disserem volta para o livro 1 e comecem a perguntar. Sabe por quê? Porque eu estou devolvendo um monte de atividade para o nono ano. Tudo feito de qualquer jeito. Eu agora não vou aceitar nem fotografia que eu não consiga mais enxergar os cálculos. Estou devolvendo. Oi, se eu não devolver é porque está tranquilo. Atividade de página errada, atividade enviada de qualquer jeito. Eu falei que no segundo trimestre eu iria começar a devolver, né? E ainda vai ter outra regra. Por favor, quando vocês forem olhar a atividade lá, leiam. Porque agora tem que ter o nome no meio da atividade. Ok? Com sua própria letra. Não é para digitar não, por favor. Pegar mais embaixo um pouquinho com o nono ano. Vamos lá, ninguém tem dúvida? Eu vou continuar a aula. Isso aqui eu já resolvi. Segmentos proporcionais. Olha lá. Dois pares de segmentos não nulos, A, B, C e D, são proporcionais se suas razões forem equivalentes. E aí a gente vem com uma proporção. AB está para CD, ok? É assim que a gente vai ler. AB está para CD. Quando escrevemos uma proporção,
A, B, C e D são denominados os termos. O primeiro e o quarto termo são denominados os extremos, enquanto o segundo e o terceiro são os meios. E aí vem aquela lei fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que é o tal cruz credo que a gente aplica o tempo inteiro. Então, por que eu leio extremos e meios? Quando a gente for colocar isso aqui, ó, em forma de uma divisão, você vê que ele está aqui dizendo, ó, o A e o D são os extremos, o B e o C são os meios. Quando a gente escreve isso daqui na forma de divisão, ele vai ficar assim, ó. A dividido por B é igual a C dividido por D. Então, ó, B e C são os meios, você já vê logo a relação. E A e D são os extremos. Estão nas extremidades. B e C estão nos meios. Então, a gente aplica aquela lei fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá aí. Então, temos aqui um exemplo do livro, que o livro aplica. Isso é bem fácil, gente, muito, muito fácil. Então, você quer aqui, ó, vamos verificar se eu tenho segmentos que são proporcionais. Para eles serem proporcionais, eu vou aplicar justamente essa lei. Então, olha só, ele diz assim, olha, AB está para CD. AB mede 20 centímetros e CD mede 50. A razão entre eles é de 2 para 5. A mesma coisa eu vou fazer com FG e HI. 10 para 25, simplificando, eu vou ter uma razão de 2 para 5. Ou seja, eu tenho duas razões que são iguais. Se essas duas razões são iguais, eu vou ter que elas são proporcionais. Então, como é que eu vou verificar se são proporcionais? A igualdade entre elas ou, por exemplo, se eu dissesse assim, olha, vamos dizer que eu não tenho a medida de FG. Vamos colocar aqui x. E aí, se eu fizer a verificação, ó, AB 20 está para CD 50, assim como FG, que é x, está para HA, que é 25. Vocês vão ver que esse valor aqui da incógnita que nós vamos encontrar vai ser o mesmo valor que já está aqui. Isso se eu fizer em qualquer um dos termos. Então, nós temos aqui o seguinte. 50x vai ser igual a 20 vezes 25 dá 500. Então, x vai ser igual a 500 dividido por 50. X vai ser igual a quê? Ó, 50 dividido por 5 dá 10. Ok? Então, dois pares de segmentos, eles são proporcionais quando a razão entre eles é a mesma. Somente isso, não tem nada de mais e acabou-se. Vamos avançar aqui. Está tendo um leve atraso aqui. Os segmentos AB e CD são proporcionais aos segmentos EF e FG. Sabendo que AB mede 22 cm, CD mede 7 cm, EF mede 34, quanto deve medir o segmento FG? Outra coisa muito importante que eu quero que vocês saibam é que você tem que colocar esses pares de segmentos na ordem que foi pedido pelo texto da questão. Então, não façam uma mistura. Ele está dizendo, ó, AB e CD são proporcionais aos segmentos EF e FG. Então, vou dizer o quê? Que o segmento AB está para o segmento CD, assim como EF está para o segmento FG. Faz aí esse cálculo e me diz quanto é
a medida do segmento FG? Diz aí para mim, por favor. Pronto, gente. Pronto, gente, não é possível que seja tão lento assim. É rápido isso daí. Deu quanto? É só substituir. Vamos lá, 22 está para 7, assim como, nesse caso aí, eu tenho o EF. O EF é quanto? 34, não é isso? 34 está para... Vamos descobrir o valor do FG. O FG eu vou chamar de X. Usando a lei fundamental, nós temos 22x igual a 7 vezes 34. Deu quanto aí 7 vezes 34? Pronto, 238. Então x vai ser igual a 238 dividido por 22. Deu quanto? 10,818. Vamos colocar uma casa decimal. 10,8, não é isso? Bota aqui, ó, aproximadamente 10,8. Bom, vou fazer mais uma, porque serve como referência, porque a atividade de vocês hoje vai ser bem pequenininha. Ela vai servir como referência para uma outra questão. Então, essa questão 6 que eu fiz com vocês, ela serve de referência para a questão 7. E eu vou fazer a questão 9, porque ela vai servir de referência para a questão 8. Eu faria a questão 8, mas se eu fizer a questão 8, eu vou ver que vocês vão ter dificuldades para fazer a questão 9. Mas vamos lá. A questão 9 ela vai servir de referência. Então presta bastante atenção, não entendeu, pergunta. Bom, temos aqui o seguinte, olha só. Observe a figura a seguir. Sabendo que a razão entre AC e BC é de 2 para 3 e que AB mede 30 centímetros, calcule a medida dos segmentos AC e BC. Bom, então você tem aqui o seguinte. Eu não tenho a medida do segmento AC nem de BC, mas eu tenho a medida do segmento AB, que é de 30 centímetros. Então quer dizer que eu posso fazer o seguinte, é bem isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então eu posso pegar e dizer assim, ó, AC mais BC é igual a quanto? Se eu juntar esses dois segmentos, isso mesmo, 30. Repare que ele está dizendo assim, ó, AC, a razão é de 2 para 3, quer dizer que, simplificado, AC é 2, BC é 3. É isso que eu quero que vocês entendam. Então a gente pode fazer assim, ó. Preste atenção aqui que eu tenho uma aplicação das proporções. Se AC mais BC é 2, então vamos dizer assim, ó. 2 mais 3, ó, tá vendo? Está para 3, assim como AC mais BC. Vou fazer de uma forma mais clara para vocês aqui. Melhor assim mesmo. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu estou somando esse 2 mais 3. 2 mais 3 está para 3, assim como AC mais BC.
está para BC. Ó, a mesma coisa que eu apliquei de um lado, ou seja, eu peguei a razão entre eles, ó, somei o antecedente com o consequente, está para 3, ok? Ou seja, a mesma coisa que eu fazer aqui, ó, AC mais BC, ou seja, 2 mais 3, está para 3. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Só que eu já sei quem é AC mais BC. AC mais BC vale quanto? 30, não é isso? Então, eu vou substituir. 2 mais 3 vale quanto? 5. 5 está para 3. Assim como AC mais BC, ou seja, 30, substituir, está para BC. Ou você pode colocar no lugar desse BC o X. Eu estou colocando BC porque aí eu já vou logo diretamente para o resultado dele. E faço o cruz credo, ó. 5BC vai ser igual a 3 vezes 30, 90, não é isso? Então, BC vai ser igual a 90 dividido por 5. Qual o valor de BC? BC vai ser igual a quanto? 18? Pronto. Pronto. Encontrei o valor. Encontrei o valor de BC. Oi, fale. É, mas aí ao invés de você colocar o 3 aqui embaixo do outro, você teria que colocar o quê? O 2. Porque você tem que fazer a relação, ó. AC é 2, BC é 3. Então, se eu usei aqui BC, tá vendo aqui? Botei 3 e aqui eu botei BC. Então, se eu quisesse encontrar o valor de AC, eu só teria que fazer o inverso. 2 mais 3 está para 2, entendeu? Assim como AC mais BC está para AC. Era essa a única coisa. Pronto, já sei que BC mede 18. Precisa fazer mais essa regra para encontrar o valor de AC? Se eu sei que o segmento mede 30, eu vou fazer o quê? Subtrair, não é isso? Basta fazer o seguinte. O valor de AC vai ser igual ao quê? 30 menos 18. AC vai ser quanto? 12. Tá aí. 12 centímetros.